Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência às nossas aulas, nós vamos continuar falando aí sobre urbanização, tá? Hoje a gente vai ver quais os problemas relacionados com a urbanização nas grandes cidades, tá? Principalmente os problemas de ordem social. Vale lembrar que esses problemas eles são muito presentes, principalmente nas cidades dos países em desenvolvimento. Algumas dessas cidades ainda estão em processo de crescimento, né? São cidades muito novas, cidades do ponto de vista urbano, com pouca idade, cidade que ainda esse processo, cidades que ainda esse processo de urbanização está sendo feito ainda, tá? Então é muito comum. Então, a gente vai estar dando uma olhadinha nesses principais problemas, né? A primeira imagem aqui eu tenho uma cidade, lembrando que a gente tinha visto na última aula a questão do planejamento, uma área bem planejada, né? Prédios aí, ó, a cidade ela cresceu verticalmente, prédios com uma certa distância um dos outros, provavelmente devem ser prédios com boa infraestrutura. E aí no primeiro plano aqui da minha imagem, o que, que eu já consigo perceber? Algumas casas assim, ó, basicamente falta algum tipo de infraestrutura, tá? Então tudo isso aí vai refletir basicamente na vida das pessoas, né? No conforto da sua vida, na questão de você ter acesso a coisas básicas, como água encanada, rede de esgoto, de repente rua asfaltada, a iluminação pública, tá? Tudo isso aí mostra como o desenvolvimento da cidade, se não for bem pensado, bem planejado, pode gerar um certo desconforto, tá? Pode gerar alguns problemas aí de ordem social, tá? Um dos problemas mais fáceis de você encontrar aí nas cidades aí, nos países em desenvolvimento é a questão do lixo, né? Vale lembrar que essa questão do lixo, a maior parte das cidades dos países desenvolvidos, você trabalha já com programas do que? De reciclagem, né? Você não vai ter lá o aterro sanitário, simplesmente você não vai pegar o lixo, jogar terra, pegar lixo, jogar terra. Você vai ter o que? A questão da reciclagem de todos os materiais. Basicamente, tudo é aproveitado, tá? Até o próprio lixo orgânico, ou ele pode virar algum tipo de adubo, ou ele pode gerar até mesmo combustível, gás, para ser queimado, para ser utilizado como fonte de energia, tá? Plásticos, metais, papel, isso tudo é reciclado, né? Vale lembrar que quem está achando estranho, fala, professor, mas o lixo não é um problema ambiental? Vale lembrar que com o lixo eu posso ter o que? Algumas comunidades, algumas pessoas que são coletoras desse lixo. Isso aí vai gerar sim um problema de ordem social. Eu posso ter famílias ou até mesmo bairros que vão o que? Viver em função dos lixões, tá? Isso é um problema muito grave, porque basicamente eu estou expondo essas pessoas, a vida dessas pessoas a um risco muito alto, risco de contaminação. E uma outra coisa, tá? Essa questão de você viver dessa forma, tirando o seu sustento do lixo, não é o ideal, né? O ideal seria que o quê? Existissem comunidades, existisse o que? Empresas de reciclagem e tivesse o que? Empregando essas pessoas, tá? Então mostra como as grandes cidades, a questão do lixo, além de causar problemas de ordem ambiental, causam problemas de ordem social. Isso no Brasil é muito comum. E vale lembrar mais uma regra: quanto maior a minha cidade, mais lixo eu vou estar gerando, mais lixo eu vou estar o quê? Produzindo. Uma coisa interessante é que com a questão do que? Dos produtos aí descartáveis acaba gerando um conforto para as nossas vidas, mas em contrapartida acaba contribuindo para essa questão do lixo, né? Se eu for parar para pensar, eu tenho o que? Refrigerantes, né? Que vem o que? Embalagens descartáveis, vários produtos que eu consumo diariamente em embalagens descartáveis, tá? Tudo isso acaba gerando lixo. Se você tiver um programa de reciclagem, você consegue o que? Amenizar esse problema. Se você não tem esse problema, não tem esse programa de reciclagem, o problema ele é ampliado, tá? Vale lembrar que no Brasil são poucos ah, os aterros sanitários que você tem algum tipo de reciclagem, a maior parte acaba não tendo esse programa de reciclagem.
quem acaba reciclando o próprio lixo são as pessoas por conta própria. Isso aí acaba sendo assim um fator de risco para essas pessoas e acaba gerando um grande problema social para a própria cidade. Tá? Não é difícil você combater esse problema, não é difícil você resolver essa questão, mas envolve na maior parte das vezes o que? Bom senso e uma política voltada para as pessoas mais carentes e para o próprio meio ambiente da cidade, tá? Ah, uma outra coisa também, dentro das cidades eu consigo observar de uma maneira muito simples, sem muitos problemas, né, a questão da desigualdade social, né? Essa aqui é uma foto icônica, né, uma imagem icônica. De um lado eu tenho a favela Paraisópolis, onde falta basicamente todo tipo de infraestrutura. Do outro lado eu tenho um condomínio de um alto padrão, tá? Então dentro da cidade eu acabo gerando o quê? Uma divisão muito grande de classes sociais, eu tendo pessoas de diferentes classes. Vale lembrar, tá, que uma das políticas do Estado, uma das políticas públicas é tentar melhorar a vida dessas pessoas, tá? Tentar o quê? Melhorar de que forma? O professor aqui de maneira nenhuma está mandando o governo dar nada para ninguém, mas a partir do momento que o governo ele pega um bairro popular, ele vai o quê? Asfaltar as ruas, ele vai planejar esse bairro, ele vai o quê? Colocar um sistema de água, um sistema de esgoto, ele acaba diminuindo essa desigualdade social e acaba melhorando diretamente a vida dessas pessoas. Vale lembrar que algumas coisas que acontecem dentro da cidade, a gente tem o quê? Uma obrigação dos poderes municipais, estaduais e do governo federal, tá? A população, em algumas ocasiões, ela o que? Ela tem que se sentir amparada, ela tem que ser amparada por políticas que favoreçam ou que o que? Dê condições mínimas para ela conseguir sobreviver e para ela conseguir se desenvolver, tá? Então é interessante pensar nesse aspecto aí. Ó, no caso aqui o governo ele deixou essa favela chegar nesse tamanho. Durante esse processo de construção, algumas regras, ou ele podia ele mesmo ter realizado algum tipo de planejamento, acabou não fazendo, o governo ele foi negligente. Então eu tenho duas condições extremas aqui nessa imagem, tá? A questão das cidades, quando eu falo de desigualdade, a questão do transporte público que é bem visível, né? Quando eu falo em transporte público, de um lado eu tenho ah, carros, muitas vezes eu acabo vendo carros que equivalem a verdadeiras fortunas, e do outro lado, para a população, a questão do transporte público, um transporte público sem o mínimo de condição de uso, né, superlotado, sem horário, sucateado, né? Vale lembrar que no caso aqui, o que, que seria interessante? Você não precisa andar com um carro super esportivo, mas se você pegar algumas cidades do mundo que são cidades bem planejadas, organizadas, por exemplo, Tóquio, o transporte coletivo lá ele funciona. Não existe superlotação, não existe atraso, o transporte ele é de qualidade, o transporte ele é climatizado. Tudo isso aí, se você for somar, acaba o quê? Ajudando, diminuindo essa questão do que? Da desigualdade social. Você acaba o que? Contribuindo, ajudando essa população mais carente. Você acaba ajudando, contribuindo para o desenvolvimento, para a organização da sua cidade. Você não transforma a sua cidade em áreas, em bolsões de riqueza e bolsões de pobreza. Você tenta, dentro de um planejamento cabível, organizar a sua cidade, tá? Então, quando eu falo de organização, é interessante eu pensar nesse ponto, tá? A questão do transporte público, a questão do conforto para quem trabalha ou para quem mora em bairros mais distantes. Vale lembrar que para muitas cidades desenvolvidas isso é uma realidade. Tanto é que existem cidades desenvolvidas que têm pessoas com poder aquisitivo muito elevado que acabam não utilizando o carro, utilizando o transporte público. Por quê? O transporte público ele funciona, ele é bom, ele é de qualidade, tá? Continuando, um outro problema grave que acaba acontecendo nas grandes cidades, a falta de moradia, as moradias precárias, né? No caso aqui é um extremo, né?
A pessoa está morando embaixo de uma ponte. Isso é muito comum nas grandes cidades. Vale lembrar que isso também é um dever do poder público fiscalizar e amparar essas pessoas dentro da cidade, né? A questão de você ter moradias adequadas, a questão da pessoa ter um mínimo de sobrevivência, né? No caso do poder público, ele não pode simplesmente fingir que isso não existe ou que isso não está acontecendo. Isso aí acaba o quê? Ampliando ainda mais esse quadro do que desigualdade social dentro da minha cidade. Isso acaba ficando muito mais evidente, muito mais visível, tá? Pessoas morando em submoradias, pessoas morando embaixo de pontes, pessoas largadas em praça, tudo isso aí. Dentro das cidades mais planejadas, mais organizadas, você tem todo um sistema para amparar esse tipo de população e para também organizar a sua cidade. Vale lembrar que, do mesmo jeito que afeta a questão da população, afeta também a questão do desenvolvimento das cidades. Tá? Eu tenho aqui alguns gráficos, alguns dados que eles vão mostrar aí no caso aí a questão de como no Brasil eu tenho uma desigualdade muito grande, né? Ah, em 2014, mais ou menos 12 milhões de pessoas viviam em favela, tá? Aproximadamente aí 6% do total da população brasileira. Desses moradores, 67% eram negros, né? Desses 12 milhões, 52%, mais da metade já passaram fome. E no caso aí, ó, o que, que eu consigo perceber? Ó? A questão de 60% já sofreu algum tipo de preconceito, no caso é o preconceito aí por morar numa favela, ou pode ser até preconceito racial, tá? E aí 42% dessas casas são liderados, são chefiados por mulheres, tá? Mas mostram um raio-x de como é o Brasil nesse processo aí de urbanização, principalmente nas áreas mais carentes, tá? Vale lembrar que todas as grandes cidades elas acabam tendo favela, tá? As favelas elas acabam ocorrendo, elas acabam surgindo por mero descaso do poder público. O que, que é mero descaso? Eu vejo que tem, por exemplo, uma área desocupada, essa área começa com um processo de formação de algum tipo de submoradia de favela. O poder público ele tem o dever do que? De organizar a cidade, ele acaba deixando, tá? Vale lembrar que existe uma questão do que? A prefeitura, dos governos sempre estarem construindo casas, né, por iniciativa própria, né? Você pode ter uma casa feita por uma construtora, né, ou por uma pessoa mesmo, mas você também pode ter o poder público auxiliando, criando moradia para as pessoas mais carentes, né, facilitando o acesso das pessoas na questão da casa, né? Antes que alguém ache que eu estou radicalizando, que eu estou, nossa, professor, mas aí você quer que o governo ele ajude as pessoas? Vale lembrar que Londres, capital da Inglaterra, é muito difícil lá você ter imóvel fechado, tá? A própria prefeitura, estou falando de um país super capitalista, a própria prefeitura ela obriga quem tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito casas a alugar. Não existe essa questão de eu vou deixar o meu imóvel fechado porque eu quero um valor muito alto de aluguel. Na verdade, funciona assim: se você deixa fechado, a prefeitura te notifica. Se você não colocar alguém para morar ali, se você não abaixar o aluguel ou vender aquele imóvel, dar um jeito de ocupar aquele imóvel, você paga uma multa muito pesada, assim, ao ponto de você ter que se desfazer do imóvel, vender por um preço muito baixo, não querer ficar com ele. Mas é uma solução que a Inglaterra, a cidade de Londres encontrou para tentar o quê? Acomodar o máximo de pessoas possíveis em casas. Eu estou falando de um país que é o berço do capitalismo. Lá você não consegue ter essa questão de casas fechadas para especulação imobiliária. E no Brasil isso é muito comum. A pessoa compra 5, 6 casas, ela deixa duas, três fechadas, mesmo a cidade tendo um problema do que? De falta de moradia. Então é interessante eu pensar em políticas que vão o quê? Tanto auxiliar a cidade para a cidade se desenvolver bem e auxiliar também as pessoas mais carentes, tá? A questão do saneamento básico, né?
35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. A água tratada que eu estou falando é tratada no mínimo. Não? A água que chega lá com cloro, você pode tomar que não vai ter nenhum tipo de bactéria ou protozoário. Né? Acesso ao esgoto aí, ó, mostra também essa questão, tá, de escolas que não têm acesso ao esgoto, que não têm o que também água tratada, mas mostra bem como esses quadros eles mostram bem, tá, esses infográficos eles mostram bem como no caso do Brasil questões básicas ainda elas ainda estão sendo o que vistas, melhoradas, né? Pensadas em ser melhoradas, tá? Então é muito interessante nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, cobrarmos dos nossos governantes para que eles ofereçam o mínimo dentro das cidades. A própria cidade de Campo Grande, antes que alguém pense que eu estou falando de lugares muito distantes, uma parte significativa não tem rede de esgoto, tá? Tanto é que vocês podem olhar alguns bairros onde, por exemplo, o esgoto ele é fossa séptica, né? No caso, eu não tenho nenhum sistema de coleta de esgoto. Isso é muito ruim que nós estamos falando de uma capital. Campo Grande até 2000 menos de 30% dela tinha rede de esgoto, tá? Hoje em dia a gente, segundo a companhia de água, já ultrapassou a casa dos 50%, mas mesmo assim para uma capital é um número muito baixo, tá? Inclusive tem cidades que acabam tendo problemas muito mais graves, por exemplo, a pessoa não tem acesso à água tratada, tá? A água para chegar na casa, abrir lá a torneira, poder beber, sem nenhum tipo de problema. A pessoa tem que comprar ou água potável, ou quando a água chegar em casa, ter algum sistema de filtragem de água, que a água não pode ser consumida. Mas isso mostra como essas questões aí que envolvem a parte social, a parte de desenvolvimento, a parte que implica diretamente nas populações, como no caso do Brasil, ainda tem muita coisa a ser feita, a ser pensada, a ser melhorada. Tá? Vale lembrar que as grandes cidades brasileiras, todas elas apresentam graves problemas, problemas de ordem o quê? De organização, e esses problemas vão refletir diretamente em questões sociais, tá? A própria cidade de Campo Grande, que é uma cidade teoricamente bem organizada, apresenta alguns desses problemas de ordem social, né? Que em Campo Grande, por exemplo, é muito comum você ver algumas questões ligadas ao transporte público, né? A questão do nosso lixo, a própria questão do sistema de esgoto da nossa cidade, tá? Tudo isso aí vai impactar diretamente na nossa qualidade de vida, tá? Vai impactar diretamente como a gente vive em, por exemplo, números ligados ao IDH, a expectativa de vida, tá? A sistema, por exemplo, de saúde, por incrível que pareça, se eu tenho água tratada e sistema de esgoto, eu já vou diminuir sensivelmente o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas que vão ao médico por conta desses problemas, tá? Então a aula de hoje é interessante a gente pensar em todas essas questões que envolvem diretamente a cidade, tá? A organização da cidade. Uma outra coisa interessante também que acaba acontecendo dentro das grandes cidades, a questão do acesso à educação, tá? Vale lembrar que existem muitas cidades, muitos lugares aí do Brasil onde as pessoas não têm acesso à educação. Inclusive eu coloquei aqui um gráfico para nós vermos aqui, ó. Em 2014, a média de estudo de um brasileiro, ó, não chegava a 8 anos dentro da escola, tá? Então eu tenho aqui, ó, o ponto máximo a partir de 2014, quase chegando a 8 anos dentro da escola. Vale lembrar que existem países que a média de uma pessoa dentro da escola ultrapassa a casa dos 14 anos, tá? No nosso caso, o que a gente consegue perceber? Que a maior parte da população brasileira acaba tendo o quê? O ensino básico, né? O básico aí do sistema educacional, né? Vale lembrar que se eu tenho na minha escola uma defasagem na questão educacional, eu vou ter desemprego, né? Qualquer empresa hoje, qualquer emprego hoje, o mínimo que ele vai querer do seu funcionário é que seja uma pessoa instruída, estudada, capacidade, uma pessoa que tenha capacidade, uma pessoa que ela tenha um tipo de formação específica, uma pessoa que seja o quê?
qualificada, tá? Então tudo isso aí também está presente nas grandes cidades, tá? A questão do acesso à educação também. Eu podia citar aqui, por exemplo, a questão da saúde, né? Eu podia citar também aqui a questão do lazer, mas vale lembrar que tudo isso aí a gente sabe aí, a gente conhece no nosso dia a dia. Eu vou deixar esses dois tópicos para vocês pensarem aí para a próxima aula, para a gente poder discutir e responder algumas questões. Dentro da nossa cidade, eu tenho problemas ligados à área de lazer. O que que falta na área de lazer dentro da minha cidade? Dentro da minha cidade, eu tenho problemas ligados à área de saúde. O que que falta dentro da minha cidade para eu ter um sistema de saúde melhor, tá? Pessoal, a aula de hoje ela foi bem simples, bem rapidinha para a gente complementar a questão dos assuntos que a gente estava vendo dentro das cidades, dentro dessa problemática urbana, tá? A aula que vem a gente continua falando, né? Vamos tentar dividir em vários blocos aí para não ficar muito extenso. Vejo vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, anotem, para a gente poder tirá-las aí nas próximas aulas. Tranquilo então? Um abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.